Vou chamar o Diogo aqui, junto com o Paulo, para falar de um caso de importunação sexual que aconteceu em Morretes e a pessoa já foi até condenada e afastada, né, meu querido? Exatamente, Tony. Essas são as informações desse crime que aconteceu em maio de 2022, aqui na cidade de Morretes, quando um homem acabou importunando sexualmente uma estagiária do Poder Judiciário. Ela estava trabalhando, em pleno exercício das suas funções, quando acabou recebendo cantadas, alguns gestos mais, podemos dizer assim, mais em cima dela, Ele chegou a passar uma tesoura próximo ao seio dessa estagiária e ela acabou denunciando esse fato que aconteceu então no Fórum Heráclio Gomes, lá na cidade de Morretes. Este homem, que acabou cometendo então esse crime, ele foi condenado a 2 anos e 4 meses e a pena foi revertida em prestação de serviço à comunidade, 1 hora por dia, e ele acabou perdendo o cargo de técnico judiciário do fórum. Esse crime que aconteceu então em 2022 foi solucionado, caso que passou pelo Ministério Público do Paraná. Na época, esse caso ele ficou sob sigilo, e agora foi divulgado então essa questão da condenação então deste homem que vai pagar aí serviços à comunidade e perdeu o seu cargo administrativo no Fórum de Morretes. Tony. É um belo emprego, para falar bem a verdade. Agora, isso é um exemplo, porque casos de importunação sexual, eles acontecem demais. Muitas vezes a vítima, a mulher, ela resolve deixar quieto e não levar para frente, porque não vai dar em nada. Não, você está errada se você fizer isso. Tem que denunciar e olha o que aconteceu com esse rapaz que é servidor do Poder Judiciário e acabou se ferrando aí por dar uma de engraçadinho, Diogo? Acontece muito esse tipo de situação e a gente, às vezes, toma conhecimento, às vezes não, porque a vítima acaba ficando em silêncio, Pois é, Tony, isso quando acontece principalmente com cargos muito superiores, Nesse caso, um técnico judiciário e uma estagiária. Nesse caso, ele até pode ter imaginado que ela não faria a denúncia. E corretamente ela procurou, então, os órgãos competentes, a corregedoria do próprio fórum, fez a denúncia e aí esse caso já foi solucionado lá na cidade de Morretes. Por isso é importante, Tony, as denúncias serem feitas, as reclamações serem ouvidas, as mulheres principalmente terem esse espaço dentro das empresas para poderem falar então deste caso e poder receber essa solução. É claro que é uma situação muito lamentável, a gente traz a notícia então dessa condenação, e claro que tem essa pena revertida então para serviços comunitários, mas em casos acontecem muito graves, em relação a esse assédio, a essa importunação sexual, onde a pessoa acaba pegando penas maiores e ainda quando não é em reincidente, já tem outros crimes aí cometidos já em outras esferas ou até mesmo em outras empresas. Mas é importante, Tony, a gente sempre falar para as mulheres realizarem o tipo de denúncia para que elas não sofram, então, de forma psicológica e até mesmo afete, então, a sua vida profissional em relação a esse tipo de crime que acontece, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Tá certo. Obrigado, meu querido, mais uma vez. E olha, às vezes acontece da pessoa... É o seguinte, vou partir para um outro caminho. Existe um limite entre a brincadeira e a importunação sexual. É bom lembrar isso para você que gosta de fazer brincadeirinha. Às vezes no ambiente de trabalho você tem que ver até que ponto você tem uma intimidade com a tua colega de trabalho, com até a página que ela permite que você faça uma brincadeira, ou se ela não gostar, você pede desculpa e recua. Não faz mais. Lógico, a proximidade, o respeito acima de tudo. Às vezes você brinca com a tua colega brinca com você, mas é até um limite. E depois daquele você tem que respeitar. Então, o primeiro passo da pessoa, da vítima, ela entender que tem que falar para o seu superior, o seu diretor, o seu patrão, fala. E dali para frente, vamos ver o que é que vai ser tomado. A pessoa não pode se sentir constrangida, seja em qualquer ambiente, principalmente de trabalho, muitas vezes, às vezes a menina ou a mulher, ela é vítima disso. Hoje mesmo, coincidentemente, eu assisti uma reportagem de manhã em Curitiba
que o Garanhão, né, um cara saradão, encostou numa menina num barzinho e começou a passar a mão no rosto dela, começou a falar que ela era muito linda e não sei mais o quê. E ela disse, por gentileza, eu não quero que você faça isso, eu não quero conversar com você e não quero que você toque em mim. Aí foi, o cara continuou, daí um outro rapaz que estava próximo ali disse, não, ela está comigo, por gentileza. Mas não estava, era só para dar um respiro para a menina, né? Aí ele se afastou, pegou uma garrafa e atirou nela. Machucou a testa, fez 5, 6 pontos e tal. Dizer, um perfeito ignorante, um cara com um corpaço forte, garotão, se achando, ah não, porque eu sou o cara. É o cara, agora foi preso e vai ter que entender de uma outra maneira o limite dele com relação a esse tipo de situação que acontece mais do que a gente imagina. Repito, porque muitas vezes a mulher, a moça, a jovem, ela fica com medo ou por algum motivo de não tocar para frente. Não faça isso que você está errada.